Salve galera, super show de bola, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, meu nome é Matheus Benevides e sejam todos muito bem-vindos a mais uma missão hardware. Eu sei que eu dei uma sumida, eu peço desculpa a todos, foi mais de um mês aí sem trazer vídeo, sem trazer nenhuma novidade, mas é questão que eu precisava desse tempo para me organizar e também para organizar o futuro do canal. Então, desde já, eu já agradeço muito com quem continua me apoiando, acreditando em mim. E no Telegram eu tô sempre informando as pessoas, tô sempre conversando com o pessoal. Então, se você quiser entrar para poder tirar uma conversinha comigo, para poder se enturmar com o pessoal mais ligado na área de hardware, você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda, porque é isso que eu quero formar, uma comunidade entre a gente, pra gente discutir, debater e sempre se informar cada vez mais. Então é isso, galera. Esse vídeo eu quero trazer um react, que é basicamente de um canal chamado PC Facts. Nunca vi vídeos nenhum dele, não conheço o rapaz, mas falaram que é um vídeo muito polêmico. Na verdade, o tema é polêmico e é um tema que eu já queria retratar. Na verdade, eu queria fazer um vídeo sobre isso, mas acabou surgindo esse vídeo, me falaram muito bem. Pode ser muito interessante ver a opinião dele também. Então é isso, pessoal. Vamos ao vídeo, o que realmente importa. Se em 2023 você ainda insiste em ter uma placa de vídeo de medíocres 8 GB de VRAM, você realmente não deveria ter mais direito de jogar nada. Afinal, se The Last of Us Part 1 exige mais de 8 GB de memória de vídeo para rodar em 1080p, não resta outra alternativa a não ser comprar uma nova placa, né? É verdade. Pois é, se você concordou com essa argumentação ridícula que eu acabei de fazer, você está com sérios problemas de compreensão, visivelmente causados por um consumo de mídia baseada nos interesses das grandes corporações e não no interesse dos consumidores. É por isso que eu sempre falo em todo mundo. Se informem. Procure informações em mais de um local. Não peguem só uma notícia que, por exemplo, você viu lá na Adrenaline e tire aquilo como conclusão, não. Aí você fica desesperado, acha que o upgrade que você fez para uma placa de vídeo boa, uma 3060 Ti, uma 2060 Super, uma 3070, uma RX 6700 XT, apesar que essa daí já tem 12 GB, né? Uma mais fraca, 6600 XT. Ai meu Deus, eu comprei uma placa de vídeo boa, mas ela não é boa para nova geração. Eu fui atender o interfone ali. Se você não tem se comprou uma placa de vídeo dessas, mais fracas, que tem menos VRAM, ainda assim saiba que você vai rodar 99,5% de todos os jogos. Por quê? Porque a nova geração está começando agora. Uau, você precisa pagar o dobro, o triplo para ter mais VRAM, para jogar 2 jogos a mais do que os milhões que você pode jogar? Bota aí na balança. Eu me explico. The Last of Us não é uma referência gráfica revolucionária o bastante para justificar, sob nenhum prisma, o uso requisitado de mais de 8 GB de VRAM. Simplesmente não é. Temos jogos tão bonitos quanto que usam menos VRAM e jogos mais bonitos que também usam menos. Só para você ter de referência, esse jogo sequer faz uso de Ray Tracing ou Path Tracing. Não é de mundo aberto e ainda segue exatamente os mesmos scripts de sua versão original de 2013, que foi dimensionado para rodar num PlayStation 3, um videogame que tinha uma versão de processador comparável aos AMD FX, que eu não sei se vocês lembram, mas eram péssimos processadores. E ainda tem isso, né? Basicamente o The Last of Us é um jogo que segue uma péssima. Engraçado, olha como a mídia é manipulativa. A gente vê agora notícias sobre essa questão de 8 GB não ser mais o suficiente para a nova geração e usa como ponto de referência o lançamento do The Last of Us, com todo o seu peso, que por sinal não faz sentido, porque não é um jogo construído do zero, todo feito na Unreal Engine 5. Não é um jogo. É um jogo de 2013, que teve lá todo o seu script já feito e só foi remodelado as texturas, só foi remodelado algumas coisas para o jogo ficar bonito. Então, assim, o peso dele parece muito mais proposital do que realista. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Como que um jogo que era feito para processadores muito piores que os atuais Ryzen, que estão na sua 7ª geração, pode fazer PCs equipados com uma 4090, 16 GB de RAM e um Core i9 3900K sofrer com stutters para rodar em 85 FPS em cenas fechadas? Eu sei que você já deve ter se preparado para ir nos comentários dizer, né, que essa versão não é de 2013, ela é um remake,
Mas não houve aumento de mundo, gente. Não houve acréscimo de Ray Tracing, nem um detalhamento revolucionário das texturas, ao ponto do jogo precisar requerer tanto de CPU e VRAM quanto demanda hoje. O jogo é bonito, é decente graficamente, mas não traz nenhum fator uau visualmente pra gente. O Pois único é. fator uau que o game realmente tem é o quanto de VRAM ele exige para diversos cenários que até ontem seriam inimagináveis de rodarem dessa forma. Mas então por que o TLOU faz isso? Como sempre, a gente tenta puxar uma perspectiva histórica e fática do que já aconteceu para entender o que está acontecendo. E digo isso sim, sem nenhuma arrogância, já que, baseado neste histórico, eu consegui prever com um mês de antecedência do lançamento que esse jogo iria exigir VRAM dessa forma lá no meu Twitter. Mas como que eu sabia? Consultando os últimos jogos que acabaram por abusar injustificadamente de VRAM, todos eles tinham uma coisa em comum. Eram patrocinados pela AMD. E a AMD entende as marcas Ryzen e Radeon, tá, pessoal? E o que a AMD ganha com o uso excessivo de VRAM? Ela ganha um discurso de que a Nvidia falhou em não colocar mais VRAM em suas placas como a AMD fez. Resident Evil 4 Estratégia de Remake, mercado isso. Forspoken, Hogwarts Então, Legacy, The Callisto Protocol, Resident Evil Village e lá atrás Godfall. Todos são exemplos fala de bonito. games nada muito visualmente apelativos que fizeram placas como 3060 Ti, 3070, 3070 Ti de 8 GB passarem vergonha em frente às suas rivais. Desses jogos que eu citei, talvez apenas The Callisto Protocol seja o que dê para dizer que me surpreende visualmente. Para ele, eu dou um desconto. Mas até hoje ele não roda bem nem numa RTX 4090 com o FSR 2 ligado. Até porque não tem DLSS no game, né? O que será? A Nvidia está certa de ter sido mão de vaca, né, com a VRAM em placas intermediárias? Não, eu concordo que ela poderia ter ao menos dado as opções 8 GB e 16 GB para a mesma placa. Porém, isso não muda o fato de que nada justifica esses jogos com a mesma cara de jogos de 2018 virem exigindo placas super monstruosas em VRAM. Desculpa até parar o vídeo. Tá muito interessante. Olha que bacana. Até agora, em 2021, 2022, 8 GB de VRAM era considerada uma quantidade mais que necessária para os seus jogos. Jogos atingindo nesse pico, você teria que, né, talar lá todos os recursos mais pesados que necessitam de VRAM, além das altas texturas. E diga de passagem, em questão de textura, nenhum jogo é o suficiente para atingir os 8 GB. Então vamos nessa. Lançou esses jogos agora, junto com as novas placas da série 7000 e da RTX 4000. E com isso, perceba que os jogos começaram, a partir do Forspoken, a necessitar de uma quantidade de VRAM maior. A mesma coisa acontece com RAM. A RAM também se tornou um fato fundamental que antes 16 GB era um valor equivalente, mais do que suficiente para jogos, e agora 32 GB seria o valor ideal. Porque esses mesmos jogos passaram de uma quantidade de RAM necessária de lá de 6, 8, 10 GB para 15, 16, até 20, a depender do grau que você coloca o jogo. Então, assim, é uma estratégia de mercado, obviamente. Eles querem que você invistam mais. Eles querem fazer com que as séries anteriores, ainda mais que o mercado de peças hoje, você já consegue, na verdade, a Nvidia e a AMD, o seu mercado de placas de vídeo, teve uma queda considerável na venda depois que se popularizou a venda de placas usadas. Então, sim, tudo isso é interligado para você entender, tomar conhecimento que isso é uma medida de lucro por parte tanto das fabricantes de placas e de peças em geral, como também das desenvolvedoras em parceria. Ó, tem nada aí à toa não. Vamos lá pro vídeo. Eu acrescento. A AMD só tem essa quantidade de VRAM por causa do Infinity Cache. Apesar de virem com 12 e 16 GB em placas da AMD, né, elas têm um bus interface menor que as placas da Nvidia concorrentes, e isso compromete o rendimento em altas resoluções, vocês sabiam? Só para quem não tem essa informação, o Burst Interface seria basicamente a arquitetura da sua placa de vídeo
pelo PC, a arquitetura do PCI Express da sua placa de vídeo. Então, seria a tecnologia em volta do PCI Express. E a NVIDIA consegue fazer isso melhor do que a AMD. Para ser totalmente franco com vocês, eu até concordo que a AMD tenha todo o direito de oferecer aos desenvolvedores dos jogos em que ela é parceira métodos para otimizar o código do jogo para suas placas, super justo. Mas deliberadamente fazer isso de modo intrinsecamente a prejudicar as placas da concorrente que detém 80% do mercado é intencionalmente ferir uma coletividade de consumidores potenciais que a sustentam indiretamente. Pois é. Mas o meu palpite vai além do mero aumento de uso de VRAM para prejudicar placas um pouco a VRAM da NVIDIA. Até porque no meu caso aqui, que tenho 24 GB de VRAM com uma 4090, nem assim eu consegui rodar The Last of Us. Só foi possível rodar esse game quando eu coloquei 32 GB de RAM no PC. Se o problema fosse tão somente falta de VRAM Eu falei. 4090, não teria Não sofrido com o adianta, sistema. não é só o recurso da placa de Repare que vídeo. a minha performance com a placa não muda na média quando põe os 32 GB, ela só elimina os stutters. Se fosse falta de VRAM, a placa deveria estar usando os 24 GB disponíveis que tem. Mas isso não aconteceu. O problema claramente é outro. Pelo que eu pude perceber, o problema está no fato de o overhead de drive da NVIDIA ser mais pesado no CPU que o drive da AMD. E eu venho falando isso há tempos aqui no canal, mas todo mundo prefere dizer que o drive da AMD é uma bomba, né? Enfim. Ele realmente não funciona com a mesma consistência do drive da NVIDIA, mas ele é sim mais leve para o CPU nos dias de hoje, principalmente quando se trata de games DirectX 12, em que o desenvolvedor é o maior responsável por essa integração CPU, GPU, RAM, VRAM e o código. Quando a gente pega um jogo que exige muitos dados trafegando entre os componentes, fazendo uso de compressão e descompressão para transitar dados de modo mais eficiente, como é o caso de The Last of Us, o overhead drive da NVIDIA vai ser um peso a mais nesses componentes. E aí que surge o problema. A AMD, ciente disso, implica ao desenvolvedor que tome medidas nesse caminho, sob o pretexto de otimizar o código, quando na verdade só está declarando guerra à NVIDIA. Essa guerra não foi iniciada pela AMD, tá? Afinal, ninguém pode esquecer do GameWorks, do PhysX, do próprio Ray Tracing, com a NVIDIA entupindo a BVH para prejudicar a AMD e de tantas outras coisas. Mas eu, como consumidor, não posso concordar nem com o que a NVIDIA fez naquela época e ainda faz hoje, nem com o que a AMD faz hoje. Mas eu vejo reiteradamente consumidores defendendo a prática das empresas como se fossem acionistas. Gente, de que lado vocês estão? Acho, inclusive, que a NVIDIA precisa melhorar o... Eu sou a favor de que elas continuem competindo mesmo para melhorar cada vez mais, cada vez mais. É simples assim. Concorrência gera requisição e as empresas ficam apreensivas em querer melhorar e ganhar uma das outras. Isso acaba sendo bom pra gente. Então, hoje, a NVIDIA e a AMD só tem que entender que placas de vídeo podem ser mais acessíveis e continuar sendo tão lucrativas quanto. Porque com a conversão que a gente tem de compras no exterior, na China, com placas de vídeo remanufaturadas e placas usadas, a gente, além de tirar o lucro que a NVIDIA e a AMD tem, poderia ter. Elas poderiam estar vendendo bem mais com produtos dentro da garantia e oferecendo um produto de qualidade ao consumidor. Para mim, é simplesmente isso. overhead drive, que poderia ter evitado esse assalto ao seu calcanhar de Aquiles, justamente não criando esse calcanhar desde antes. Até porque só a NVIDIA, para achar que é sua única rival, não iria atacá-la exatamente onde ela tem um ponto fraco. Outro detalhe importante é que a NVIDIA simplesmente parece ter esquecido uma das poucas coisas que hoje poderia ajudá-la nisso, que é o Resizable Bar. O fato de ela ter feito um approach sobre essa técnica... Caramba. Eu nunca entendi por que diabos as placas da NVIDIA não tem o recurso do Resizable Bar. Eu nunca entendi. E as que tem o Resizable Bar, eu nunca entendi isso. Então eu queria saber por que diabos a NVIDIA não consegue investir nesse recurso, ou não investe, porque, cara, é uma coisa que... É um único recurso que consegue aumentar a DPU do jogo até 10, 15% do desempenho geral. E isso, esses 10, 15%, pode parecer ser pouco, mas para quem gasta, por exemplo, R$1.000 numa placa de vídeo e quer buscar uma placa de vídeo 10, 15% maior, vai ter que desembolsar quase 50% a mais. Coisa de 1.500, 1.400 ou mais até. Então, assim, é um valor muito relevante
É um valor que a Nvidia poderia estar saindo ganhando e muito com isso. Então eu não consigo entender qual é a causa. Não consigo, não consigo. Pode ser leigo da minha parte, mas eu não consigo entender. Com validação jogo a jogo, placa a placa, plataforma a plataforma, a colocou nessa situação complicada agora. Eu já fiz vários testes e pude verificar o quanto os jogos novos que vêm com rebar desabilitado no driver da Nvidia se beneficiariam dessa tecnologia se a Nvidia quer saber disso. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Pelo que eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque esse vídeo vai dar o que Se falar. inscreva no Mas canal falando dele. realisticamente, Peraí, calma aí, calma aí. Eu já tô até inscrito aqui, ó. Se inscrevam, dê like no vídeo dele, porque esse vídeo dele tá muito bom. deveria se livrar da sua placa com 8 GB? Se esses jogos, especificamente patrocinados pela AMD, são de tamanha importância para você jogar, aí sim. Mas lembre que não existe produto perfeito. Você pode apostar na ida para placas com mais VRAM, mas vai perder poderio em Ray Tracing e upscaling por inteligência artificial. Sinceramente, eu acredito que o futuro esteja caminhando para games com mais Ray Tracing, até com Path Tracing, e com mais dependência de upscaling do que uso de VRAM. Até porque a comunidade de desenvolvedores Nessa parte, eu já tenho um pensamento um pouco mais voltado para vertentes. Porque assim, hoje a gente tem a Nvidia que traz excelentes placas de vídeos com recursos muito úteis, tanto para quem edita, trabalha, quanto para quem joga. Principalmente por conta do Ray Tracing e o DLSS. Só que assim, para quem procura jogos de campanha, para quem procura jogos da nova geração, para quem procura gráficos, eu recomendo a Nvidia. Porque ela vai te entregar da melhor forma possível. Não desmerecendo a AMD. A AMD também tem um sistema de Ray Tracing na série 6000, 7000 das suas placas de vídeos. Mas ainda assim, não é aquela mesma coisa que a Nvidia. Mas para quem procura um FPS alto, estável, ainda com folga de VRAM, aumentando a usabilidade por tempo, já que vai estar mais apta para a nova geração com suas placas de vídeos, né? Aí eu já recomendo mais a AMD. Principalmente para quem joga jogos competitivos, para quem joga jogos online. Porque aí você vai conseguir jogar com muito mais tranquilidade. Placas de vídeo da AMD costumam ser mais baratas e até, por exemplo, a RX 6700 XT, que é mais forte do que a 3070 e custa mais barata que ela, se torna um custo-benefício muito grande, principalmente para quem joga. Então tem aquela relação que eu vejo mais qualidade para tempo para quem procura jogos competitivos, no caso para AMD, e para quem procura qualidade visual, qualidade de recursos e gráfico, tem mais pro lado da Nvidia. Agora a questão é, se você quiser uma placa de vídeo com mais VRAM, né, por causa dessa minoria da minoria, no caso da Nvidia, você vai ter que desembolsar muito mais. têm um entendimento de que é mais viável investir em técnicas como Resizable Bar, Direct Storage e os mais recentes anunciados, o Upload Heaps e o Non-Normalized Sampling. Todas essas técnicas visam combater a dependência por VRAM a nível de software. Porque VRAM, gente, é mais caro que RAM e que SSD. Se dá para resolver isso sem precisar de upgrade, os caras vão correr atrás disso. Quer dizer, as ferramentas estão sendo criadas a nível de software. Agora, se os devs e os estúdios vão usar, aí é outra história. A nível de hardware, tanto a AMD quanto a Nvidia apostam em aumento de uso de cache, para não depender tanto de chamadas a VRAM, e até não precisar de memórias tão rápidas. Criam novas formas de comprimir texturas, cores, etc., fora técnicas de upscaling para diminuir o frame buffer e coisas nesse sentido. Inclusive, eu fico aqui na expectativa do porquê esses desenvolvedores parceiros da AMD insistem em aumentar a demanda por VRAM em vez de usar as alternativas que as APIs estão oferecendo hoje. E Pois isso é um é. desenvolvedor que disse futuramente nos jogos usando Unreal Engine 5 que vão exigir, né, requisitos de 12 GB de VRAM para Full HD. É verdade. Mas esse caso é completamente diferente do que nós vemos hoje. É absolutamente natural jogos com qualidade gráfica de um Hellblade 2 tenham uma maior exigência de performance das nossas placas atuais e das nossas placas futuras. O jogo é muito mais bonito, né, gente? Só Pois que é. essa exigência não vai recair tão somente sobre a quantidade de VRAM que as placas têm, pessoal. Uma 980 Ti não rende tanto hoje quanto antes, não é porque tem apenas 6 GB de VRAM. É porque a quantidade de núcleos, o clock, as técnicas compatíveis em sua arquitetura. É isso. Quem ainda acha que VRAM é a coisa mais importante, VRAM é só a capacidade de armazenamento de dados da sua placa de vídeo. Pense numa mesa e nessa mesa você entope de coisa.
vai entupir até uma hora que não vai poder caber mais nada. E é isso, a VRAM. Seria a quantidade de armazenamento de dados, de processos que ela pode estar lá efetuando com sua GPU. Então, assim, você tem uma placa de vídeo, a 3060, por exemplo, que tem 12 gigas de VRAM, e tem a 3060 Ti, que tem 8 gigas, 3060 Ti bate na 3060 fácil. Só que a questão é, na realidade, em que os jogos hoje, palavras minhas, estão propositalmente exigindo mais VRAM, pode ser que a 3060 Ti tenha uma queda de performance por não conseguir entregar o jogo, processar o jogo eficientemente, porque o jogo está pedindo mais do que 8 GB de VRAM. Eu digo jogos novos, jogos novos. Então é isso, é aquela coisa que é proposital das desenvolvedoras para poder requisitarem mais dos consumidores de placas. São defasadas. Ao mesmo tempo que tem pouca VRAM para os padrões atuais. Não é só um fator que derruba a performance, é o conjunto todo. A famosa Radeon 7 da AMD, que tinha 16 GB de VRAM, não consegue render igual uma 4080 de 16 GB de VRAM. Por que mesmo? Porque não é só VRAM que determina se uma placa rodará bem no futuro. Só a título de exemplo, uma Radeon 7 sequer roda um joguinho simples com o Ray Tracing ligado. Envelheceu bem, né? Esses 16 GB, né? Pois é. Então, escolha as suas placas pelas tecnologias que elas têm de um modo geral, baseado naquilo que vocês vão usar mais para frente e não apenas pela quantidade de VRAM. É claro que você tem que ter a noção de que pouca VRAM vai te dar uma sobrevida menor. Quando os jogos exigem muita VRAM porque graficamente estão muito superiores, eles também irão requerer um monte de coisas que as atuais placas, seja da AMD, seja da NVIDIA, não poderão oferecer. O que a gente está criticando aqui é que no atual momento não há evolução gráfica. Há tão somente um aumento artificial na demanda de VRAM para justificar, na cabeça das pessoas, um upgrade desnecessário. Assim Pois como a é. AMD faz esse apelo ao use mais VRAM, a NVIDIA faz apelo com Path Tracing, com DLSS 3 e assim por diante. É um monte de narrativa que só querem chegar a uma mesma conclusão. O que você tem não serve mais, é pouco, é fraco, é velho, é obsoleto. Aí você pensa, mas Marcos, seja por motivo torpe ou não, os jogos estão demandando mais VRAM. E agora? Pois é. Lembra quando eu critiquei os novos preços dessas placas de vídeo de nova geração? Quando eu disse que os cortes que a NVIDIA e a AMD estavam fazendo para forçar um aumento do preço com pouca evolução que iria matar o PC Game? Pois é, cara. Agora você vai descobrir que os desenvolvedores, em conluio com os fabricantes, ficam forçando você a upar a placa de vídeo, mas dessa vez você vai ser obrigado a comprar uma placa muito mais cara para jogar exatamente na mesma qualidade de sempre. Agora fica mais fácil de perceber como a mídia faz para detupar a relação entre lançamento e salto geracional. Se essas novas placas fossem no mesmo preço das... E é esse exatamente o problema, é justamente como ele falou. E é como eu falei, é simplesmente mudança de requisito para a mesma coisa. Você só vai continuar jogando o jogo, por exemplo, aquele jogo mais antigo que você jogava bonitinho, para jogar um novo jogo, tão bonitinho quanto, você vai precisar de mais. Sinceramente, cadê a evolução disso? Cadê o que se evoluiu? Para mim é um grande problema. antigas e as novas tecnologias saíssem de graça, como no passado, e os novos jogos saíssem otimizados e com saltos visuais estonteantes, aí eu diria para vocês que o upgrade ele vai te levar para novo patamar. Mas infelizmente, vir para uma nova geração só vai te oferecer continuar jogando o que você já jogava, pagando muito mais por isso, por incompetência recorrente de desenvolvedores, estúdios, fabricantes e da mídia também. Da mídia, porque é ela que fica repetindo o jargão empresarial roteirizado e faz com que a cultura na cabeça do nosso consumidor seja de entender as manobras das fabricantes como algo natural do empresariado que pode ser compreensível pelo usuário comum. Como se a prática predatória com fins meramente lucrativos fosse algo que eu tivesse que aceitar porque é normal. Mas o correto é compreender que nós, como consumidores, é que temos que ser agradados. A gente tem que cada vez mais receber mais por menos. Se você esquecer essa exigência porque empresarialmente faz sentido o que a AMD e a NVIDIA estão fazendo, então, estamos fadados a sempre pagar mais porque a gente precisa aumentar o lucro dos empresários. Olha essa lógica, galera. Por fim, uma coisa que eu aprendi desde muito... Não, isso aí é a lógica normal, meu. É o que toda empresa busca, é o que todo mundo quer buscar. Eles criam um produto dele para poder ganhar, lucrar mais e ter até menos custo. Isso é normal.
Mas a questão é, se você procura busca uma nova direção de geração, sendo que tem uma geração passada que você gasta muito menos, e tipo, não é pouco, né? Muito menos mesmo, 3, 4 vezes menos, e ainda por praticamente desempenhar o mesmo, não o mesmo, por exemplo, você não vai pegar um The Last of Us com uma 3070 e desempenhar da mesma forma que uma placa de vídeo, uma 4070, que vai lançar agora com 12 GB de VRAM. Não vai. Mas diminui o gráfico, tá lá rodando. E aí? Aquela coisa, tipo, se você tá com a síndrome do PCismo, ok, você vai atrás de gastar muito mais, absurdamente mais, pra poder aumentar um pouco o gráfico do seu The Last of Us. Mas aí, entende que não vale a pena? Entende que isso daí não faz sentido na realidade do consumidor, em sua maioria? Não faz parte. É por isso que é uma estratégia que é sim mediante ao que está acontecendo desde 2021 com as placas de vídeo, com as peças de PCs em geral, mas não é a melhor da medida, não é das melhores medidas para a NVIDIA e AMD. Ela está tomando uma atitude só visando o máximo de lucro possível para o consumidor nato, para o consumidor que tem capacidade de pagar essa fortuna, né? Muito jovem. É que uma compra não é uma coisa atrelada a uma decisão racional. Ela é sempre emocional. O racional só viabiliza coletivamente essa vontade emocional. Comprar uma placa um tiquinho mais forte por um preço muito mais caro não faz sentido. Mas aí quando alguém explica que o preço do silício aumentou, que o frete está alto, a guerra impede acesso a chips, você se convence racionalmente que tem que pagar mais. Como se isso fosse problema seu e não dos fabricantes, só para validar uma emoção que não está nem aí para esses fatores e que finalisticamente só quer comprar o que é novo e pronto. O tal do consumismo. E o que eu estou tentando aqui é racionalizar os porquês vocês não devem tomar decisões baseadas em um jogo ou uma estratégia claramente posta por um fabricante ou pela indústria como um todo, que visa causar exatamente esse tipo de transtorno coletivo que vai se converter em vendas em massa por motivo nenhum. Vocês querem comprar? Comprem. Mas ao menos comprem sabendo disso. Pois Sabendo o é. que isso acarreta. Porque depois as consequências chegam inevitavelmente. E chegam pra gente, tá? Pros empresários, eles sempre dão um jeito. A real é que a gente precisa criticar, pegar na ferida desses caras, para que eles lembrem que, no fim de tudo, quem manda é o bolso do consumidor. Porque se eles estão ricos e poderosos hoje, é porque lá atrás cada um de nós pagou uma parte dessa riqueza deles em troca de bons produtos. Só que hoje os jogos não são esses mesmos bons produtos que eram outras horas. E somente não comprar não é o bastante. A gente precisa discutir, debater, esclarecer e enaltecer a importância e o porquê do não comprar, para que fique claro para as empresas concorrentes que venham a entrar no mercado no futuro o que realmente o mercado está disposto a comprar. E aí, quando esse produto decente, bom e a preço justo chegar, não basta comprar. Tem que elogiar, difundir e demonstrar o que a gente está querendo. Mas hoje, parece que vocês só compram sem consciência e ainda defendem empresas e criticam os únicos lunáticos que tentam expor isso. Cuidado no que vocês estão transformando a nossa comunidade em um monte de consumista que pensam que tem razão só porque tem dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal. É o seguinte. Gostei muito dele. É o Marcos, né? Marcos Sarmanho. Meus parabéns, cara. Você fez esse vídeo aqui, eu até considero como uma utilidade pública. Todo mundo deveria assistir esse vídeo. Todo mundo que é ligado à área de hardware, né? O que pelo menos tem interesse em evoluir seu PC. A questão, na verdade, eu queria levantar uma reflexão aqui. Hoje, montar um PC é um investimento. Se você não quer tratar como investimento, compra um PC. Você vai na Terabyte, tem preços ótimos lá, Pichau, Kabum. Você monta PC, tem PCs prontinhos lá com preço bem bacana, só com aquele percentual de lucro mesmo que a empresa tira e entrega um bom produto pelo preço e garantia que eles entregam, que essas lojas entregam. Mas a questão é, se você quiser fazer um investimento de pagar mais barato e montar um PC do jeito que você quer, ou até montar um PC mais caro, high-end, você tem que pesquisar e buscar o conhecimento em mais de uma fonte. Não veja uma postagem
de sites de mídia, de informação, e olhe lá que, porra, a placa de vídeo de 8 gigas não vale mais a pena. Pô, vou buscar uma placa de vídeo de 12 gigas e 16 gigas então. Por quê? Vou me encralacar, vou me endividar todo aqui. Jogos que vão lançar dentro dessa questão, e diga de passagem, a grande maioria dos consumidores tendo a média de 8 gigas de VRAM, as empresas não vão conseguir sustentar jogos e mais jogos sendo lançados, sendo que o consumidor não tem fácil acesso a essa quantidade de placas de vídeos com essa quantidade de VRAM. Então o que é que vai acontecer? Perda de lucro por essas empresas não conseguirem vender seus jogos que necessitam tanto. Cada vez mais reviews negativos, reputações negativas sendo influenciadas através desses jogos, como já está acontecendo desde Forspoken, né? Poucos jogos estão conseguindo se salvar. Hogwarts Legacy que diga, que é um jogo muito bem feito. Então, assim, essas empresas só têm que entender que o consumidor precisa daquilo que ele pode. O que é que a maioria do consumidor pode? Ter um PC barato e ter um PC bom. Então, tendo um PC barato e bom, ela vai conseguir fazer com que vai conseguir passar os parâmetros para a desenvolvedora lançar bons jogos e também que não requisitem tanto. Então, se está acontecendo isso, é porque a mídia e as empresas querem que você gaste mais. Então, procurem informações em mais de um lugar, que aí você vai se averiguando, você vai entrando no seu questionamento, vai encontrar o que é melhor para você. Não fiquem pegando. Eu quero até tratar um outro vídeo sobre isso, que é o vídeo sobre as taxas da alfândega, né? Como a mídia se torna manipulativa, principalmente com outras influências aqui dentro da plataforma do YouTube, que chegam para você e dizem: compre agora. Compre agora. Porque vai ser tudo taxado. Tem coisas que eu realmente não abomino. E é esse tipo de manipulação. É esse tipo de manipulação. Acho ridícula. Mas isso facilmente é questionado, se torna infundado se você pesquisa sobre isso. Se você não tem só aquela fonte para te dizer o que ela quer melhor para ela e você se torna um escravo da mídia. Então se informe-se, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu.